Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também a todos que seguem o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 23 de outubro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais que nos ajudam, nos protegem, nos inspiram, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para refletirmos sobre as Tuas lições, sobre o Teu Evangelho, com a luz, o esclarecimento da doutrina espírita. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje nós refletiremos em conjunto sobre esse tema importantíssimo que Jesus deixou como uma advertência para todos nós. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Agora, muitos de nós ouvimos, lemos sobre esse trecho, sobre essa advertência de Jesus, e não temos uma compreensão correta, exata, a começar pela palavra mamon, que é uma palavra de origem aramaica e que, na época de Jesus, simbolizava o apego às posses materiais, à riqueza, ao dinheiro, ao ouro. Mas, dentro da demonologia estabelecida pela Igreja Católica, a classificação dos demônios, dos príncipes das trevas ou dos príncipes do inferno, Mamon é considerado um dos 7 príncipes das trevas, um dos 7 príncipes do inferno. E ele está representando
né, personificando o pecado capital também estabelecido pela demonologia, pela classificação católica como pecado capital, ganância. Outros traduzem, né, ou estabelecem a nomenclatura de avareza. Ganância, avareza. É essa ambição, esse gosto, esse apego pelas coisas materiais, seja a posse de dinheiro, seja a posse de ouro, seja a posse de bens, de uma maneira geral. Tudo que faz com que nós nos apeguemos às coisas materiais, coisas como Jesus deixou muito claro nessa lição, que não são tesouros eternos, são tesouros que passam pelas nossas mãos enquanto nós estamos aqui, na Terra, nessa condição de encarnados, como nós costumamos ouvir, por exemplo, de Haroldo Dutra Dias, quando a gente passa a ter um CPF, uma identidade com esse determinado nome que nós nos individualizamos nessa encarnação. Então, passam pelas nossas mãos bens, propriedades, recursos financeiros, dinheiro e tudo que fica por aqui. E se nós formos muito apegados, se nós nos dedicarmos, se nós corrermos atrás em uma busca desenfreada dessas coisas, nós estaremos na incidência, né, na caracterização desse pecado, que é a ganância ou a avareza, a cupidez, e associado a esse príncipe do inferno, esse espírito, né, essa personificação que é chamada de Mamon. Então Jesus disse que não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem como uma pessoa se dedicar a uma coisa paralelamente à outra, diametralmente oposta, né? Algo que é espiritual, que é perene, ou seja, que é eterno, que é duradouro, que é real, e ao mesmo tempo se dedicar a algo que é passageiro, que é material, que em vez de nos conduzir, via de regra, a uma ascensão, porque em razão do nosso estágio evolutivo, como nós veremos no nosso estudo de hoje, a tendência que nós temos de sucumbir com essa experiência, com essa prova da riqueza, das posses, é maior do que a tendência de nós termos êxito. Mas então, já que estamos falando exatamente disso, vamos a Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que dedicou um capítulo inteiro a esse tema. Kardec foi tão cuidadoso, ele que foi um professor, né, e continua sendo um professor, e quis, dentro da sua capacidade, da sua sabedoria, do talento que recebera, talento esse, sim, espiritual, esse tesouro que ele já havia adquirido de longas datas por ser um servo do Cristo, desde os primórdios das primeiras civilizações cristãs. Kardec dedicou todo um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo a esse tema, que é o capítulo 16, com o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo, meus irmãos, porque estão relacionadas a esse assunto as parábolas, por exemplo, como estão no Evangelho de Lucas também,
que aborda essa passagem. Então, por exemplo, tem a parábola dos talentos, tem a parábola do mal rico, que é também conhecida como a parábola do rico e Lázaro. Tem uma série de itens aqui que são abordagens de Allan Kardec sobre essa passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem, como sempre, ao final de cada capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as chamadas instruções dos espíritos, que são mensagens de diversos espíritos, cada um comentando um aspecto, um trecho que Kardec colocou no capítulo condizente com a mensagem que os espíritos deram. Então, por exemplo, nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, o primeiro item, que é um comentário de Allan Kardec, é exatamente a utilidade providencial da riqueza. Ué, mas, Rafael, você não acabou de falar que a riqueza, na maioria das vezes, em razão do nosso grau evolutivo, né, do nosso grau ainda de atraso espiritual, nós que somos habitantes de um planeta de provas e expiações, somos muitas vezes fracassados nessa prova. Então, como é que Kardec coloca um título desse? Utilidade providencial da riqueza. E um segundo título, provas da riqueza e da pobreza. Então, nós destacamos apenas alguns trechos desse comentário de Allan Kardec para nós vermos com a sabedoria de Allan Kardec como que, de fato, a riqueza pode ser uma utilidade providencial na nossa encarnação, na nossa trajetória. Então, o que diz Kardec nesse item 7 do capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, quer dizer, a gente lendo a passagem lá do Evangelho, do Novo Testamento, onde Jesus nos alerta, né, sobre não querermos, não buscarmos ajuntar tesouros na terra, não corrermos atrás do dinheiro, do ouro, das posses, e sim querermos ajuntar tesouros no céu, na eternidade. Então, diz Kardec que se numa primeira leitura, né, nós, interpretando, diz Kardec, segundo a letra e não segundo o espírito, poderíamos acabar incorrendo na equivocada interpretação, no entendimento equivocado, incorreto, de que a riqueza poderia ser um obstáculo absoluto à salvação. E muitos de nós cristãos, muitos de nós espíritas, incorremos nessa interpretação equivocada, porque nós passamos a condenar a riqueza de uma tal forma, nós passamos a falar mal, né? a apregoar que, em hipótese nenhuma, devemos manter, né, ou buscar a riqueza. E Kardec vem nos explicar que não é bem assim. Então, Kardec, que foi considerado bom senso encarnado, diz: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto, quer dizer, é aquilo que impede
que nós alcancemos a salvação de qualquer forma. É rico, está perdido. Né? É isso que Kardec está falando. Se a gente entende dessa forma, olha a explicação que Kardec dá. Deus que a concede... Bom, se nós somos criaturas de Deus e nós estamos na Terra e recebemos todas as dádivas, todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, todos os mecanismos necessários, condizentes com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, para que nós progridamos, para que nós ascendamos, para que nós possamos evoluir, crescer, progredir. Então, Kardec diz, Deus que a concede, teria posto nas mãos de alguns, quer dizer, os que receberam essa ferramenta, essa dádiva, um instrumento de perdição. Ué, se a riqueza, conforme muitos de nós cristãos, muitos de nós espíritas, entendemos que é um obstáculo, é algo que vai nos levar inapelavelmente à perdição, ao pecado, sem apelação nenhuma, diz Kardec, ideia que repugna a razão. Quer dizer, se nós pensarmos um pouco de forma racional, de forma lógica, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é amor. Deus é misericórdia. Então ele vai colocar nas mãos de alguns homens um instrumento de perdição? É isso que Kardec está perguntando. É isso que nós entendemos? Deus que é amor, Deus que é misericórdia, Deus que é justiça, Deus que é inteligência suprema, vai colocar nas mãos dos seus filhos, das suas criaturas, um instrumento de perdição? Isso não combina com algo razoável, racional, lógico. E continua Kardec, então, sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova. Olha aí o primeiro esclarecimento. Riqueza é prova, é provação, não é dádiva. Deus estava de bom humor, escolheu fulano para ser rico, para ser milionário. Não existe nada disso, meus irmãos. E nem existe quem recebeu, né, esse talento da riqueza, né, das posses, é um sortudo, é um privilegiado, né, é um queridinho de Deus. Não existe nada disso, meus irmãos. Deus não ama, não faz acepção de pessoas, de espíritos. Esse aqui é meu preferido, eu vou dar muita riqueza para ele, eu vou dar facilidades. Não existe isso. Então Kardec está explicando, a riqueza é uma prova. É uma prova. Muito arriscada, diz Kardec. E ainda complementa, mais perigosa do que a miséria. Então a miséria também é uma prova. Para começar, né, o esclarecimento de nós outros, aprendizes, estudantes, simpatizantes da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. Então, Kardec continua dizendo, a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Sensual aqui não está limitado apenas à questão sexual, à questão genésica. Sensual, ligado aos nossos sentidos, que quando a pessoa tem muito dinheiro, ela quer o quê? Ela quer ver coisas maravilhosas somente, paisagens paradisíacas, roupas lindas, espetáculos, viagens. Então ela só quer ver coisas boas, ela só quer ouvir apresentações,
né, de músicos, de artistas maravilhosos, né? Ela só quer sentir o cheiro de perfumes caríssimos, de perfumes franceses, ela só quer degustar, só quer saborear iguarias, alimentos caros, exóticos, não acessíveis a qualquer pessoa, muito distantes de uma cesta básica. Cesta básica? Que cesta básica? Eu como isso, eu me delicio com não sei o que. Enfim, né? Então, a riqueza, ela estimula, a gente quer tocar também em coisas que são muito agradáveis, tecidos, cadeiras, poltronas, carros e, enfim, tudo que a gente, os nossos sentidos são excitados, estimulados ao máximo. E também a questão sexual, infelizmente. Porque quando nós temos muito dinheiro, nós achamos que nós podemos conquistar todas as pessoas, né? As mulheres mais bonitas, os homens mais bonitos, e nos perdemos na vida de sensualidade, não apenas na questão sexual, mas na questão de estimularmos, excitarmos todos os nossos sentidos. Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Então a riqueza, se nós não soubermos utilizá-la, ela pode incitar, provocar tudo isso. Mas isso é uma confirmação de que é uma prova. Porque como que o aluno demonstra o seu conhecimento se ele não for testado, se ele não for submetido a uma prova? Então, nós, se quisermos demonstrar, se quisermos ter o certificado espiritual de que vencemos o orgulho, o egoísmo e as sensualidades, nós temos que passar por essas provas. Nós temos que ser colocados em prova, em teste. Então diz Kardec exatamente isso. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Quer dizer, quando nós estamos envolvidos nessa questão do dinheiro, da posse, e isso também está diretamente relacionado ao poder, porque nós aqui na Terra, ainda nesse mundo de provas e expiações, associamos. Quem tem muito dinheiro, então quem está muito bem vestido, quem está com um carro assim, assado, quem tem uma casa, quem tem um apartamento, quem tem isso, quem tem aquilo, e nós automaticamente associamos ao poder. Nós chamamos uma pessoa apenas pela sua aparência de doutor. Nem sabemos se a pessoa é doutor ou é doutora, se ela tem doutorado, se ela exerce alguma profissão, né, que seja ligada ou que tenha tido o título atribuído por um imperador, enfim, né, como na questão da advocacia, por exemplo, mas vê a pessoa muito bem vestida, num carrão importado, e doutor, nem sabe se a pessoa é doutora, se é da área profissional ou se tem o título de doutorado em determinado assunto, em determinada matéria, e já chamamos, né, com adjetivos, com pronomes de tratamento. Então, é exatamente isso que Kardec está dizendo. E, continua Kardec, ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil, é difícil vencer essa prova. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível. Claro, senão voltaria para o início do comentário de Allan Kardec. Então Deus colocaria um instrumento de perdição na mão dos seus filhos?
não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação. Olha aí, a riqueza. A riqueza, meus irmãos, pode ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. E aí Kardec ainda, como um professor nato, ainda exemplifica, ilustra, para que facilite o nosso entendimento, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quantos medicamentos não são oriundos, não são originados, não são feitos de substâncias que, se não fosse a dosagem correta, se não fosse, por exemplo, na homeopatia, a dinamização correta, seriam verdadeiros mortíferos, venenos, que poderiam nos matar mesmo, ou causar sérios danos à nossa saúde. Então, Kardec está dizendo, a riqueza é como esses venenos, essas substâncias, se ela for utilizada de forma desmedida, desmesurada, sem parcimônia, sem cuidado, ela pode ser algo terrível, algo que vai acabar, né, com a nossa encarnação, vai fazer com que nós percamos a nossa encarnação, saiamos daqui como fracassados, precisando, mais uma vez, do perdão de Deus e de uma nova oportunidade. Agora, assim como esses venenos, como esses medicamentos, como essas substâncias, quando utilizados da forma correta, são muito benéficos, podem nos livrar de inúmeras doenças, de inúmeros males, provocando inclusive a cura em alguns casos. Assim também é a riqueza. Então, se empregados, diz Kardec, a propósito e com discernimento. E continua Kardec, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui. Quer dizer, todo mundo que tem uma condição financeira elevada, abastada, que pode-se dizer que é uma pessoa rica, uma pessoa com muitos recursos financeiros, com muito dinheiro, com muitas posses, deve se desfazer disso e que a salvação só a esse preço se obtém? É o que Kardec está dizendo. Não. Jesus, quando falou com aquele jovem moço que o perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, assim como Kardec está dizendo aqui, apenas Jesus mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos. Quando ele pergunta a Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna, primeiro Jesus o adverte, porque ele fala, bom mestre, e Jesus fala, por que me chamais bom? Bom somente é o Pai. Então Jesus não aceita ser chamado de bom. Vejamos a humildade de Jesus, meus irmãos. Jesus não aceita ser chamado de bom. E ele fala, segue os mandamentos, né? Cumpre os mandamentos. E aí o rapaz fala, quais mandamentos? Jesus enumera não os 10 que nós conhecemos. Jesus diz para ele o seguinte, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Não matarás,
não cometerás adultério, 2, não furtarás, 3, não darás testemunho falso, 4, honra teu pai e tua mãe, 5, e ama teu próximo como a ti mesmo, 6. Não são 10 os mandamentos? Então, Jesus, que conhece cada um de nós e conhecia aquele jovem rapaz, ele sabia quais os mandamentos aquele rapaz seguia, cumpria à risca. Então, o jovem responde para Jesus: eu já sigo, eu já cumpro esses mandamentos desde a minha mocidade. E aí Jesus então fala: então, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, volte e siga-me. E terás um tesouro no céu. E aí o rapaz não falou mais nada, abaixou a cabeça e saiu, afastou-se de Jesus. Então diz Kardec aqui, Jesus apenas quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Quer dizer, ele tinha mais amor, mais apego às coisas materiais do que a Deus. E o primeiro mandamento é: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, quer dizer, mais do que todas as coisas. E aquele rapaz ainda não conseguia se desvencilhar, se desvincular, se desapegar dos seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Ué, mas Jesus, que é o nosso exemplo, meus irmãos, é o nosso modelo, o nosso guia, a representação da divindade. O que ele fez? Se entregou em sacrifício por todos nós. Então se nós não tivermos nenhuma parcela de sacrifício, qual que é o sacrifício de cada um de nós? Vai variar. Cada um de nós tem um ponto fraco. Por isso Paulo falou: nós somos testados nas nossas concupiscências. Cada um tem uma concupiscência, cada um tem uma fraqueza, cada um tem uma tentação. Se nós não nos sacrificarmos nesse ponto fraco, naquele chamado calcanhar de Aquiles, então a gente quer facilidade para alcançar a vida eterna, a gente quer alcançar a salvação sem fazer esforço nenhum. Como dizia o professor Clóvis Tavares, com os nossos pecadinhos prediletos, é só isso, é só aquilo. Então Kardec, nessa aula que ele dá aqui no capítulo 16, explicando o que Jesus quis dizer, ele fala que se nós não fizermos nenhum sacrifício, assim como Jesus fez o sacrifício extremo de dar a sua vida por nós, e nós não temos que dar a nossa vida em sacrifício, morrermos para, nos sacrificar, sermos mártires. Não é isso. É sacrificar, abrir mão daquele pecadinho predileto, daquele pecadinho que ainda provoca prazer, satisfação em nós. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e não as outras coisas. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós fazemos o inverso. Quer dizer, é muito mais cômodo buscar as outras coisas e depois eu penso em negócio de reino de Deus, em espiritualidade, Quem não é espírita? Quando eu ficar velho eu penso nisso. Quem é espírita? Numa próxima encarnação eu penso nisso. Nessa não. Então, quer dizer, não quer se sacrificar em nada, não quer se esforçar. E
continua Kardec aqui, a consequência dessas palavras em sua acepção rigorosa seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Ué, tem um monte de gente que fica rica com o fruto, com a remuneração do seu trabalho. Profissionais liberais, empresários, né, pessoas que são empreendedoras. Sabemos, inclusive, de pessoas que eram pobres e ficaram ricas por causa do seu empreendedorismo, por causa da sua inteligência, da sua criatividade. Isso é condenável? Não. Então Kardec está dizendo isso. Classificar de uma forma genérica, né, e absoluta a riqueza é algo ruim, péssimo, é fruto da velhacaria, da desonestidade. Kardec está dizendo aqui, e as pessoas que conseguem, alcançam a riqueza através do trabalho honesto, também são condenadas eternamente à perdição, ao inferno? Então, quer dizer, o trabalho, que nós sabemos que é uma lei de Deus, ele passa a ser nulo, anulável, porque proporcionou a riqueza ao trabalhador? Então, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem. Então, quer dizer, então você não trabalha mais, né? Porque se você trabalhar, você está correndo o risco de alcançar uma riqueza material, uma riqueza financeira. Então, ninguém trabalha mais. Então, Kardec está dizendo, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Então, quer dizer, duas leis aí de Deus, a lei do trabalho e a lei do progresso, porque o trabalho faz com que o progresso seja promovido, seja alcançado. E ainda finaliza Kardec aqui no item 7, que é esse item que nós estamos lendo. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Meus irmãos, tudo que está aqui na terra está aqui com o consentimento de Deus. Ah, mas tem muita coisa que o homem faz que é errada, que é ruim. Bom, aí somos nós. É o homem e não Deus. O homem que faz mau uso da sua inteligência, da sua riqueza, da sua saúde, da sua fala, da sua visão, das suas mãos e de tudo que Deus proporciona a cada um de nós. Então não é Deus que coloca um instrumento ruim à disposição de cada um de nós. Os instrumentos estão aí. Nós é que faremos bom ou mau uso desses instrumentos, desses talentos. Então é isso que Kardec está dizendo. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra, lógico. Jesus disse, vós, sendo maus, sabeis dar pão a um filho que pede pedra, ou não dai, né, pedra a um filho que pede pão, nem uma serpente a um filho que pede peixe. Então nós, sendo maus, nós não damos coisas ruins aos nossos filhos, que dirá Deus. Que dirá Deus. Compete, olha Kardec dizendo aqui, ao homem, compete ao homem fazê-la, quer dizer, fazer a riqueza, produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral,
é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Quantos avanços nós temos ao longo da história da humanidade por causa do dinheiro? Pesquisas, remédios, tecnologias, facilidades que surgiram ao longo da história da humanidade. Por quê? Por causa do dinheiro. Hospitais, instituições de caridade. Então, muito do que há no mundo de bem, de bom, é por causa do dinheiro bem empregado. Então, nós não podemos condenar o dinheiro, a riqueza. E aí, mais um item que Kardec analisa: desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente, olha aí Kardec, meus irmãos, não sou eu que estou falando que eu não simpatizo com tal ideologia, com isso, com aquilo, com a filosofia política tal, assim, não sou eu que estou dizendo, é Allan Kardec. Isso está no item 8 do capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Nós somos espíritas, somos reencarnacionistas. Ouvimos falar, pelo menos, da lei de causa e efeito. Então, se a gente não levar em conta nada disso, reencarnação, lei de causa e efeito, débitos, créditos, necessidades, merecimentos, se nós não levarmos em conta nada disso e ainda por cima acreditarmos que só existe uma vida, uma encarnação, aí realmente as desigualdades, serão uma injustiça, algo que deve se procurar sanar, mesmo que seja, como nós veremos já já, de uma forma quimérica, utópica. E aí alguns há, inclusive, espíritas, equivocadamente, dizendo que Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, defende o socialismo, que Leon Denis foi um simpatizante. Ele foi um simpatizante não do socialismo que nós conhecemos, de Marx e Engels. Leon Denis foi um simpatizante do que se estabeleceu nas primeiras comunidades cristãs, e ele diz, Leon Denis, nesse livro, que para o nosso nível espiritual de planeta de provas e expiações, essa filosofia, esse sistema não funcionaria. Não funcionaria. Que isso seria para um outro momento mais avançado da humanidade. E nós veremos que isso está totalmente de acordo com o que Kardec fala aqui. Vejamos, meus irmãos. A primeira questão que se apresenta é essa: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são, Kardec está perguntando e ele mesmo está respondendo. Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, diversidade de carismas. Nós somos criados da mesma forma e temos a mesma destinação, mas ao longo da trajetória, nós nos diferenciamos uns dos outros. Uns vão mais rápido, outros vão menos rápido. Uns são renitentes. Uns se enveredam pelo caminho do mal, do erro. Outros ascendem quase que verticalmente, de uma forma rápida. Então, como atribuir a desigualdade, de riquezas se nós não levarmos em conta essa diversidade toda? A lei de causa e efeito. Então, Kardec está falando aqui:
por não serem igualmente inteligentes. Isso não quer dizer, meus irmãos, porque hoje em dia também há muitos espíritas dizendo que Kardec estava errado nisso e naquilo, Kardec está ultrapassado em alguns conceitos. Kardec não está dizendo aqui que quem não é rico não tem inteligência, não é nada disso. Kardec está dizendo que, conforme a parábola dos talentos, cada um tem uma habilidade. Nem todo mundo tem habilidade para lidar com dinheiro. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ela pode ter uma dificuldade de lidar com dinheiro. Pode ser um cientista e não ter facilidade para administrar finanças. E o outro pode ser um semi-analfabeto, um analfabeto que sabe lidar com dinheiro. Então não quer dizer que a pessoa que seja pobre não seja inteligente e nem que a pessoa rica é inteligente. Nada disso. Kardec está se referindo aqui às habilidades, às capacidades, às tendências que nós temos. Cada um na sua área. Nem todo mundo é médico, nem todo mundo é professor, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo é físico, nem todo mundo é biólogo. Cada um tem uma habilidade. Nem todo mundo que é músico toca piano. Nem todo mundo que é músico toca violino. Então, cada um tem uma inteligência, uma habilidade. Todos nós somos dotados de inteligência. Cada um para uma determinada área. Então, Kardec está dizendo aqui, por que não são todos ricos? Porque cada um tem uma inteligência. Nem todos são igualmente inteligentes. É isso que ele está dizendo aqui. Ativos. Tem muita gente que quer ser rica, mas não quer fazer nada. Quer que caia do céu o dinheiro. Laboriosos para adquirir. E nem sóbrios e previdentes para conservar. Quer dizer, não tem habilidade para administrar. Você conhecem-se pessoas que receberam fortunas, seja por meio de herança, seja por meio de prêmio, de loteria, e perderam tudo. Hoje vivem na miséria, na pobreza. Vieram de família rica, abastada, dissiparam, dilapidaram o patrimônio. Então, não tiveram habilidade para conservar, é o que Kardec está dizendo aqui. E ele diz mais, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida. Então, essas teorias de que tinha que pegar todo o dinheiro do mundo e repartir em partes iguais para todo mundo. Kardec está dizendo aqui, a riqueza é matematicamente demonstrado que se fosse repartida com igualdade a cada pessoa, daria uma parcela mínima e insuficiente. E ainda mais, supondo-se essa repartição efetuada, o equilíbrio, quer dizer, essa igualdade, seria em pouco tempo desfeito. Não permaneceria essa igualdade. Por quê? Diz Kardec, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. O sujeito que recebeu 100 mil reais, igual a mim, igual a você, igual a todo mundo, em pouco tempo, ele estaria com 200 mil reais, com 400 mil reais, com 1 milhão de reais, igual a fulano, beltrano? Não. É a parábola dos talentos, meus irmãos. O que recebeu 5 talentos, multiplicou por outros 5. O que recebeu 2, multiplicou por mais 2. E o que recebeu 1, dobrou também a quantia que recebeu? Não. Não. Enterrou o talento. Por medo, que foi o que ele alegou. E, enfim, então, cada um vai lidar, vai conseguir, vai conquistar de acordo com a sua capacidade. É isso que Kardec está dizendo aqui. Então,
pela diversidade de caracteres e de aptidões. Que supondo a possível, quer dizer, se essa igualdade fosse possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o quê? O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Quer dizer, o sujeito que tem muito dinheiro e que é um altruísta, um benemerente, um filantropo e que investe o seu dinheiro, doa, aplica, não em contas, em ações, em bolsa de valores, em criptomoedas e tudo que possa fazer com que o seu dinheiro aumente cada vez mais. Não. Esse filantropo, esse benemérito, esse altruísta, rico, muitas vezes ele investe o seu dinheiro em prol da humanidade, numa pesquisa, numa instituição, numa fundação de pesquisa, de caridade. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Admitido, desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão. Olha aí, se todo mundo tivesse o necessário, eu não preciso fazer muito esforço, não preciso me preocupar, e eu tenho meu dinheirinho todo mês e tal. Então, o que Kardec está dizendo? Nós nos acomodaríamos. Não haveria já o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. A pobreza, diz Kardec, é para os que a sofrem a prova da paciência. Olha aí, não é uma condenação, não é um azar, não é uma má sorte, não é um abandono de Deus. Ah, Deus esqueceu de mim, olha só que vida, né, horrível que eu tenho, paupérrima, miserável. Não é nada disso. Nós, muitas vezes, que pedimos para passarmos por essa prova. E diz Kardec aqui, a pobreza é para os que a sofrem, quer dizer, quem está vivendo na pobreza, a prova da paciência e da resignação. E tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Capítulo 9, item 8. Vamos lá. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 8. Obediência e resignação. Olha aí. Mensagem de Lázaro. Mensagem de Lázaro. Só vou ler o trecho que é exatamente o que Kardec disse. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. O pusilânime, quer dizer, aquele sujeito briguento, revoltado, que não aceita as condições em que está na sua encarnação, na sua vida, revoltado, blasfemo contra Deus, o pusilânime não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Eu vou obedecer o quê? Eu mando. Não obedeço a ninguém, não. Quer dizer, espíritos que têm dificuldade para aceitar, né, hierarquia, para aceitar ordem, para aceitar disciplina, ou que não aceitam a condição, né, de miséria, de pobreza, que tem que ser uma prova exitosa quando nós temos resignação.
e muitas vezes repitamos, nós que pedimos, porque dentro da lei de causa e efeito, diz aqui Kardec, né? A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, quer dizer, são dois instrumentos maravilhosos à nossa disposição. Agora, nós podemos ser exitosos tanto num quanto no outro. Tanto numa circunstância quanto noutra. Como seremos exitosos na prova da riqueza? Sendo caridosos e abnegados, desapegados. E como seremos vitoriosos na prova da pobreza? Sendo resignados e pacientes. Isso não quer dizer que nós estejamos pagando qualquer coisa, nada disso. Diz Kardec, muito mais do que a condição de expiação, essas circunstâncias são provações. Provações. Então a gente não pode achar que o pobre está sendo punido e que o rico está sendo premiado. Nada disso. Ambos estão sendo testados. E nós, espíritos, passaremos por todas essas provas. Hoje nós estamos numa condição de pobreza. Pode ser que nós já tenhamos vivenciado uma condição de riqueza e não soubemos aproveitar aquela circunstância. Então pedimos e somos autorizados a vir na condição de pobreza. Agora eu quero aprender a dar valor. Então, temos uma série de dificuldades ao longo da encarnação de pobreza. E o contrário, já fomos pobres, revoltados, querendo sempre ser ricos, blasfemando, e Deus e a espiritualidade. Então, meu irmão, meu filho, você tanto pede que eu vou conceder a você. Você quer a riqueza? Então tá, na próxima encarnação você vai ser rico. Aí a gente vem rico e chega aqui, faz tudo errado. Então quer dizer, a gente reclamava dos ricos, acusava-os, atribuía nomes. E quando estamos na condição de ricos, fazemos a mesma coisa que em outras vidas ou que nessa vida estamos a condenar. Então, finalizando aqui o nosso estudo, apenas para enfatizar a consonância, a congruência do que Kardec disse com o que está no Livro dos Espíritos, respondido pelos espíritos superiores. Questão 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta de riquezas? Essas doutrinas, essas filosofias, como nós dissemos, inclusive, né, mal interpretadas em razão do livro de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Isso é o que a gente deve buscar, né? A solução dos problemas da desigualdade das riquezas no mundo? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Os espíritos superiores respondem: não, não é possível e nem já existiu. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Cada espírito tem habilidade própria, maior ou menor, para lidar com as riquezas. E aí Kardec
na sua sabedoria, no seu bom senso, ainda faz mais uma pergunta. Há, no entanto, homens que julgam ser esse, quer dizer, a igualdade das riquezas, o remédio aos males da sociedade. Essa sociedade desigual, essa sociedade, como nós ouvimos muitas pessoas falando, injusta. Quer dizer, a sociedade é injusta, então Deus é injusto, né? Porque Deus permite isso. É isso mesmo que nós estamos pensando? Nós espíritas, nós cristãos? Deus é injusto? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos, quer dizer, pessoas que querem criar sistemas, elaborar teorias, criar sistemas. Esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Meus irmãos, os espíritos superiores que responderam isso, hein? Não sou eu. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. Quer dizer, a injustiça não é a injustiça social. A injustiça é a injustiça do egoísmo. Eu é que sou o egoísta, não é a sociedade. Eu é que promovo ou não o bom ou o mau uso da riqueza. Então, se eu estou na prova da riqueza e não aproveito, não faço bom uso, não faço caridade, não dou emprego, não invisto meu dinheiro em causas altruístas, em prol da humanidade, do avanço, eu é que sou o injusto. Não é Deus e nem a sociedade, sou eu. E numa outra oportunidade, numa outra encarnação, colherei os frutos através da lei de causa e efeito, do merecimento, da necessidade. Então, culpar as pessoas, nós nesse nível espiritual em que nós estamos, nós não podemos culpar os outros pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Nós é que somos os culpados. E isso, se nós estivermos encarando como uma expiação, como algo que nós estamos passando porque fizemos de fato mau uso na encarnação ou numa encarnação anterior. Agora, se for uma provação, que nós pedimos, inclusive. Então, apenas para ilustrar, se o dinheiro fosse algo ruim, meus irmãos, Emmanuel não teria, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado esse livro, Dinheiro. Dinheiro. E ele ainda faz um alerta, logo nos primeiros capítulos aqui. Não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração do Cristo. Olha aí, fazer o dinheiro servir. Servir a quê? A minha cupidez, a minha sensualidade, as minhas extravagâncias, ao meu egoísmo? Não, servir ao Cristo. E todas as tuas possibilidades financeiras serão valiosos talentos em teu caminho, cooperando com o teu esforço na edificação do reino de Deus. Olha aí, o dinheiro. Mais à frente, Emmanuel fala: eleva a própria alma ao trabalho constante, suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida, estudando e aprendendo,
auxiliando e amando, na abastança ou na carência. Então quer dizer, eu só vou poder fazer alguma coisa quando eu for rico, na encarnação em que eu for rico. Não, Emmanuel está dizendo aqui, eleva a própria alma ao trabalho constante, suscetível, esse trabalho, de gerar os patrimônios mais elevados. Olha aí, Emmanuel, de acordo com o que Jesus falou, procurai ajuntar tesouros no céu, patrimônios mais elevados da vida, e estudando e aprendendo, auxiliando e amando, na abastança ou na carência de recursos materiais, terás o coração a fulgir no caminho por brilhar em ti mesmo, qual estrela de bênção. Então a gente não precisa ganhar na loteria, não precisa esperar a próxima encarnação em que a gente vai ser milionário, não precisa esperar ser milionário nessa. Aquele avô, aquela avó, meu pai, minha mãe, deixar aquela herança para mim, para eu poder fazer aquela caridade. Não precisa nada disso. A caridade ela pode ser feita estando na abastança ou na miséria. A caridade moral, a caridade espiritual, é a caridade de oferecer um sorriso, um bom dia sincero, Deus te abençoe, uma oração, se não puder fazer nada, assim como Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda, e curou um paralítico. Então, olha o sentimento aí, funcionando como uma riqueza da alma. E é por isso, meus irmãos, então, para terminar mesmo a nossa reflexão, que nós vamos ler uma oração de Dr. Bezerra de Menezes. Ele que foi considerado o médico dos pobres, mas que deixou na sua grandeza espiritual, na sua sabedoria, essa oração que é conhecida como a oração do trabalho, onde ele pede o seguinte, será a nossa oração final, para nós fixarmos a lição de que não há nada de ruim nem de errado com o dinheiro. O que há de errado e de ruim está em nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, no nosso atraso espiritual, se não soubermos usar o dinheiro da forma correta, proveitosa, boa, útil, caridosa. Então, Dr. Bezerra deixou a seguinte oração, que é a nossa oração final. Senhor, ensina-nos a trabalhar mais, produzindo mais, e a produzir mais a fim de conquistarmos recursos maiores para distribuir o auxílio sempre mais amplo de tua misericórdia. E ensina-nos, Senhor, a descansar menos, pedindo menos, e a pedir menos, a fim de pesarmos menos em nossos semelhantes, para exigir menos, de modo a nos sentirmos menos fracos, para servir em tua bondade. Senhor, tanto quanto nos seja possível receber, concede-nos mais trabalho para sermos mais úteis e que sejamos sempre menos nós diante de ti, a fim de que estejas mais em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, que nós saibamos utilizar os recursos que estão à nossa disposição, seja o recurso da riqueza, seja o recurso da inteligência, seja o recurso da fala, qualquer recurso, qualquer talento, utilizemos em nome de Jesus, em proveito
da causa crística, do evangelho, no amor que Jesus veio nos ensinar, podendo ser a riqueza material, qualquer riqueza que nós tenhamos, porque mesmo na miséria, mesmo na pobreza, nós somos ricos. Nós somos ricos do amor de Deus, nós somos ricos da misericórdia de Deus, nós somos ricos do perdão de Deus, nós somos ricos das oportunidades que Deus nos dá, inclusive a oportunidade de passarmos pela prova da pobreza e pela prova da riqueza. Então, que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um sábado, um final de sábado de paz, de reflexão, de estímulo, de ânimo, de fé, de esperança, e que nós possamos fazer bom uso de tudo que está ao nosso alcance. Hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.